Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e os dois acudiram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, rogo-te não ponhas sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 13. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má,
que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas, e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das frutas uvas temporãs. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádes. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra em que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente, e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram também os homens que subiram com ele: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Aнаque, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra, perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Nisso a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei,
e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Respondeu Moisés ao Senhor. Assim os egípcios o ouvirão, eles do meio dos quais, com a tua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão, porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se, e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão, ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Dize-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas iniquidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e conhecereis a minha oposição. Eu, o Senhor, tenho falado, certamente assim o farei a toda esta má congregação. Aos que se sublevaram contra mim neste deserto se consumirão e aqui morrerão. Ora, quanto aos homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, pelo que o povo se entristeceu muito. Eles, pois, levantando-se de manhã cedo, subiram ao cume do monte, e disseram, eis-nos aqui, subiremos ao lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Respondeu Moisés,
Ora, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que isso não prosperará? Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, subiram eles ao cume do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se apartaram do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés. E insistentemente lhe suplica: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar,
antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquele que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina.